Bom dia. Agora são exatamente 8h35. Eu me chamo Felipe Henrique de Oliveira Cândido e, juntamente com o meu grupo, eu irei apresentar sobre o tema malware. Nosso grupo é composto por 6 integrantes: eu, Felipe, Marielle, Miguel, Nelson, Nicole e Vitória. Bom, indo direto ao tema, como já sabemos, vivemos em uma era altamente conectada, onde a informação circula em velocidade e volume nunca visto antes. No entanto, essa conectividade também abriu espaço para ameaças digitais, cada vez mais sofisticadas. Entre elas, destaca-se o malware, uma abreviação do termo em inglês malicious software, que significa software malicioso. O malware, ele é qualquer tipo de programa ou código criado com a intenção de comprometer a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade de sistemas, redes e dados. De simples anúncios indesejados até ataques devastadores como ransomware. O malware assume diversas formas e é responsável por bilhões de incidentes cibernéticos todos os anos, afetando empresas, governos e usuários comuns. Com a crescente dependência da tecnologia, entender como o malware funciona, suas principais categorias e riscos envolvidos tornou-se essencial para qualquer profissional da área de TI. Nesta apresentação, vamos explorar os principais tipos de malware, suas estratégias de ataque e impactos que podem causar. Bom, agora que já entendemos o porquê ele apresenta uma ameaça tão relevante ao cenário digital atual, vamos nos aprofundar um pouco mais. Para isso, eu passo a palavra ao meu colega Miguel. Então, continuando, sou o Miguel, vou dar continuidade ao tópico o que são ataques a computadores, a, a sua definição. Basicamente, os ataques são crimes virtuais que são feitos para prejudicar usuários ou seus sistemas. Isso ocorre de várias formas, como o deletamento de arquivos, danificamento do sistema ou roubar informações pessoais. É, Esses ataques costumam acontecer por meio de e-mails, arquivos infectados ou ataques ou sites maliciosos, propagandas maliciosas, pop-ups desejados no meio da tela, coisas que são para chamar a atenção para a pessoa clicar. Em alguns casos, o objetivo é prejudicar o computador em si, mas muitas das vezes o foco é só roubar a informação do usuário, como senhas das contas e, e a maioria das vezes também cartão de crédito, os números do cartão de crédito, para, obviamente, roubar, fazer o uso do dinheiro da pessoa. Partindo agora, eu vou falar sobre os tipos de malware, é, que são o malware propriamente dito é um software malicioso e o termo genérico usado para e um termo genérico para usado para descrever qualquer programa criado com o objetivo de danificar ou roubar um sistema de ou roubar informações ou obter acesso não autorizado. Vou falar agora os tipos de malware que existem. Vírus, o vírus de computador é um tipo de malware que, após infectar um sistema, precisa de um arquivo hospedeiro para se multiplicar. Então ele anexa os arquivos executáveis ou documentos e é ativado quando esse arquivo é aberto, como um ponto .bat, um ponto executável no caso. E após isso, pode executar uma série de danos, como exclusão de arquivos, alteração de funcionamento, roubo de dados. Mas tecnicamente os vírus podem ser programados em várias linguagens, como Assembly ou C. Mas hoje já existem vírus que são feitos com linguagens de scripts mais simples. Eles se propagam pela internet com bastante facilidade por meio de anexos de e-mail e links maliciosos. Uma curiosidade, em 1982 foi onde surgiu o primeiro vírus, chamado Elk Cloner. Ele foi desenvolvido por um estudante chamado Rich Skrenta. Esse vírus se espalha por disquetes quando o computador realizava o boot. E aí quando acontecia o 50º boot do computador, o disquete infectado aparecia um poema na tela daquela máquina.
Prosseguindo, vermes ou worms é igual, mas diferente dos vírus, não precisam de arquivos hospedeiros para se espalhar. Eles são autônomos e conseguem se replicar e se mover por redes inteiras de forma automática. E normalmente exploram falhas de segurança em sistemas operacionais ou softwares instalados para se espalhar. Seu principal impacto é sobrecarregar a rede, os dispositivos com com o tráfego constante de informações. Além disso, pode carregar cargas maliciosas que pode danificar que danifica o sistema e ou pode instalar outros tipos de malware. Um caso famoso é do Maidou e o Sobig, que mostraram que os vermes pode afetar grandes empresas. Próximo, um um dos mais famosos juntos com o vírus, o cavalo de Troia funciona de forma mais discreta, como o próprio nome já diz. Eles se disfarçam como programas legítimos, como jogos, fotos ou instaladores, mas quando executa, permite que o invasor tenha acesso ao sistema da vítima. É muito usado em vídeo fake do YouTube. Se pesquisar um aplicativo craqueado, daí o cara lá, mó bonzinho, falando: baixa nesse link que vai dar tranquilo. Você instala, na hora que você clica, bum, cavalinho de Troia. O PC já trava, daí o cara já consegue ter acesso ao seu sistema. E mas tecnicamente eles são divididos em duas partes: o cliente que controla e o servidor que infecta. E depois que o servidor é ativado no computador da vítima, o invasor consegue monitorar ações, roubar arquivos, instalar novos malwares e controla remotamente essa máquina. E os programas são usados e esses programas são muito usados por criminosos menos experientes, digamos assim, os chamados script kites, por ser muito fácil o uso dele. Agora, gente, eu vou falar sobre o spyware, que é um software de espionagem. Ele coleta as informações sobre o comportamento do usuário, como sites acessados, cliques, senhas digitadas e dados pessoais. E essas informações são enviadas a terceiros sem consentimento do usuário. Geralmente não compromete o sistema de forma visível e justamente para parecer oculto, para permanecer oculto no caso. Ele pode vir embutido em softwares gratuitos, download de sites suspeitos, é, ou juntos de outros malwares. Muitos spyware são usados com fins comerciais, mas também pode ser utilizados para roubos de identidades e fraudes financeiras. Agora eu vou falar sobre o phishing. É uma técnica de engenharia social que é usada para enganar usuários e levá-los a fornecer informações sensíveis, como senha, dados bancários, é, número de cartão de crédito e basicamente ele simula páginas de login de bancos, redes sociais, serviços online, parecer parecer o máximo legítimo possível, para parecer exatamente igual. Um caso muito famoso não, o que muitas pessoas que é muito usado aqui no Brasil é cópia de site do Mercado Livre, de sites da Magazine Luiza, são muito usados. O phishing é muito usado nessa área. E normalmente o golpe começa com um e-mail falso, uma mensagem com link para esse site falso, anúncios. E além disso, alguns dos ataques de phishing incluem
arquivos que, quando baixa, e instala malwares que coletam dados automaticamente. Então, a gente pode ver que é muito interligado esses malwares. Continuando, o spam. Spam são mensagens eletrônicas indesejadas que geralmente são enviadas em grande quantidade. A maioria dos spams é voltada para publicidade, mas muitos contêm links maliciosos, anexos, infectados ou até mesmo golpes. Existem diferentes tipos de spam. Os hoaxes, que espalham mentiras ou ocorrências falsas, os chain letters, o, as chain letters, que são correntes que prometem sorte ou ameaçam azar, essas coisas. E os scams, que são fraudes financeiras. Além de atrapalhar a comunicação, o spam pode abrir portas para outros ataques, tornando-se um risco real à segurança digital. Agora eu vou falar sobre ataque DOS e o DDoS. O DOS significa Denial of Service, ou negação de serviço. Esse é um tipo de ataque que busca sobrecarregar um servidor ou serviço, que impede usuários legítimos que consigam acessá-lo, e isso é feito por meio de milhares de requisições simultâneas que esgotam os recursos da máquina. Um exemplo técnico é o Signflood, onde o atacante envia repetidas tentativas de conexão sem completá-las, travando o servidor. Esse ataque não invade o sistema, mas causa grande prejuízo. Agora eu vou falar sobre os ataques DDoS, que é uma versão mais potente do DDoS, do DOS. A sigla vem de Distributed Denial of Service. Nele o ataque vem de vários computadores ao mesmo tempo que geralmente infectados e controlados remotamente, e forma uma botnet, uma rede de máquinas zumbis. Isso faz com que os ataques sejam muito mais difíceis de bloquear, já que vem de múltiplas fontes, e esse tipo de ataque é capaz de derrubar sites grandes, como os da Amazon, Microsoft e até de órgãos públicos. Os DDoS sobrecarregam redes, esgotam os processamentos e impedem o funcionamento dos serviços por tempo indeterminado. Essa foi minha parte. Passar a palavra para Marielle agora. Olá, boa tarde. Meu nome é Marielle. E agora, primeiramente, eu vou começar falando sobre os tipos de atacante. Bom, existem alguns tipos. O primeiro deles são os hackers clássicos. Esses são os tipos de atacante que vão atacar simplesmente pelo desafio de estar hackeando o sistema ou para conseguir algum tipo de status dentro da comunidade hacker. Já os espiões, eles são o tipo de atacante que estão com o objetivo de conseguir informações sigilosas. Normalmente, informações que envolvem o governo, agências de inteligência, militares. Então, esse tem mais esse foco. Já os agentes terroristas, eles têm o objetivo de simplesmente causar o caos, como, por exemplo, derrubar a rede de energia, coisas que vão causar danos à população. Já os hackers corporativos, eles são hackers contratados por empresas para espionar a concorrência. Então, uma empresa contrata para espionar o seu concorrente e assim ele consegue ter vantagens corporativas, ter vantagens de dados, de informações sigilosas daquela outra empresa. Os criminosos são hackers que buscam ter algum tipo de ganho financeiro com alguém. Por exemplo, hackers que utilizam do phishing para enganar pessoas e conseguir dados bancários, por exemplo. Já os vândalos, eles são
hackers que simplesmente fazem por pura diversão ou só para ver o caos, sem nenhum outro objetivo. Bom, agora que a gente já viu quais são as brechas que o hacker vai buscar, agora a gente vai entender o que ele vai fazer quando encontrar essas brechas. Existem alguns métodos que o hacker pode fazer. O primeiro seria o comando dos usuários. Esse comando é quando o atacante ele vai utilizar comandos ali no terminal ou no prompt de comando que vai de alguma forma fazer algo que ele quer dentro daquele sistema. Como, por exemplo, um comando chamado telnet, que ele dá acesso remoto àquele sistema onde você consegue executar outros comandos. Já os scripts de programa, eles são ali pequenos malwares aonde o atacante ele vai enviar e executar no computador da vítima. Um exemplo comum seria, né, o cavalo de Troia, que é um malware onde o hacker vai colocar e vai conseguir ter acesso ao sistema. Já os agentes autônomos, eles são um malware que agem sozinho. Ou seja, depois que você coloca ele em um computador, ele vai começar a se espalhar para todos os outros computadores, como se fosse um vírus. A partir do momento que ele infecta um, ele começa a se espalhar para os outros computadores sem nenhuma intervenção humana. Agora, sobre o kit de ferramentas, eles são um pacote onde contém vários scripts, vírus, malwares, várias coisas junto que podem ser dar acesso remoto ao invasor, como por exemplo, um dos mais famosos é o rootkit, que quando você roda ele, você consegue ter acesso ao sistema da sua vítima. Já as ferramentas distribuídas, elas são quando vários computadores se unem e lançam um ataque coordenado a um sistema. É como, por exemplo, os ataques DDoS, que milhares de máquinas se juntam e atacam um único computador ao mesmo tempo. E por último, a interceptação dos dados é um método que ele funciona da seguinte forma. Ele consegue basicamente capturar informações através de sinais eletromagnéticos. Quando os sinais do tráfego da rede estão passando pelo cabo, essa ferramenta ela consegue ler e entender essas ondas e consegue entender o que está sendo passado ali, como por exemplo senhas ou informações sigilosas. Só que um detalhe importante desse método é que ele nunca foi realmente documentado por alguém. Nunca aconteceu um ataque utilizando ele. Bom, então, agora só para recapitular, primeiramente a gente viu os tipos de malware, depois nós vimos os tipos de hacker e como os hackers vão atacar um sistema utilizando brechas e quais são o que ele vai fazer quando encontrar essas brechas. Agora a gente vai ver os resultados disso. Um dos primeiros resultados que o hacker pode obter são a corrupção de informação. No caso, a corrupção de informação é quando o ataque é voltado para conseguir apagar ou alterar dados. Como, por exemplo, alguém atacar o sistema de uma escola e alterar suas notas ou apagar alguma notificação negativa. Então, o objetivo principal é você apagar ou alterar dados. Já no roubo de informação,
Esses são os tipos de ataque que têm o principal objetivo de conseguir senhas, por exemplo, ou informações bancárias, segredos de empresas, registros pessoais. O tipo de ataque mais comum que é utilizado com esse tipo de resultado seria o phishing e os spywares. Agora, sobre a negação de serviço, é quando o atacante ele vai fazer várias requisições que vai fazer com que o sistema pare de funcionar. O objetivo principal dele é derrubar o sistema. E que isso vai acabar impedindo com que usuários tenham acesso àquele site, por exemplo, e acaba prejudicando a empresa. E por último, o roubo de serviços é quando o ataque ele não tem o objetivo de roubar dados, nem de alterar, nem de derrubar o sistema. Ele só, ele só vai hackear uma máquina e vai utilizar daquela máquina, dos recursos computacionais ou da energia, como, por exemplo, um invasor que pretende minerar criptomoedas. Ele vai utilizar daquele computador, do processamento, da energia, mas ele não vai estar roubando nada. Ele só vai estar utilizando da parte física. Então, essa foi minha parte. Eu passo a palavra para o próximo integrante. Boa tarde, eu sou a Vitória e eu vou estar falando sobre como se proteger. Então, dando uma introdução, né, hoje em dia, navegar na internet, ela vai exigir cuidados com a segurança digital e por isso, né, existem programas essenciais que todo usuário deve ter no computador. Só que não vai bastar, né, só instalar esses programas, né, eles precisam estar sempre atualizados. Então, eu vou apresentar, né, dicas simples e essenciais para proteger o nosso computador no dia a dia. Então, oh, meu Deus do céu. Instalar um antivírus confiável, né? E ativar essa atualização automática. Então, ele deve escanear tudo que entra no computador e, de preferência, fazer uma varredura completa, todo dia ou pelo menos uma vez por semana. O anti-spyware, como foi dito anteriormente pelos outros integrantes, né? Então, esse programa ele vai detectar e bloquear os programas espiões que roubam as nossas informações. Então, também vai precisar estar atualizado e configurado para varredura. Alguns exemplos são o Sweeper, o Microsoft Anti-Spyware e o Spyware Doctor. O firewall vai ser uma barreira entre o nosso computador e a internet, então ele vai controlar o que entra e o que sai. Um filtro anti-spam, né? Então a gente pode usar o filtro de spam no nosso provedor ou instalar um, né? Então muitos vírus que a gente vê vêm por e-mail, né? Disfarçado como promoção ou mensagens falsas. Navegador seguro, né? Então a gente pode configurar o nosso navegador, o Chrome, o Firefox, por exemplo, para pedir permissão antes de baixar qualquer coisa. A gente também deve ter cuidado com compras online, né? Então, antes de colocar dados do nosso cartão, a gente deve verificar se o site é confiável, né? Ver se aparece aquele cadeadozinho de segurança no navegador. A gente também deve proteger as nossas senhas, né? Então, nunca anotar em locais visíveis ou óbvios demais, né? Então, a gente deve guardar essas informações confidenciais com segurança. A gente também deve ter cuidado com esses sites falsos, né? Então, os criminosos, eles criam, né, páginas falsas parecidas com bancos ou lojas, por exemplo. Então, a gente deve sempre conferir se esse endereço está correto. Então, a gente pode fazer o teste da senha errada, né? Porque esses sites falsos, eles aceitam qualquer senha. A gente também deve evitar sites mais arriscados, como sites com conteúdo pirata, que eles costumam ter vírus, né? Então, a gente só deve navegar em sites conhecidos e seguros. A gente nunca deve responder spam também, porque clicando ou respondendo essas mensagens só vai confirmar para o golpista do outro lado que o nosso e-mail existe e eles não vão parar de enviar mensagem. A gente também nunca deve divulgar nossos dados pessoais. E a gente também pode criar um e-mail alternativo, né? Ter um segundo e-mail só para cadastrar em sites, promoções, fóruns. Assim você vai proteger o seu e-mail principal de spam e ataques. Concluindo tudo isso que eu falei, manter a segurança do nosso computador não vai depender só de instalar os programas, né? Então a gente também tem que ter os bons hábitos e a atenção constante. Então hoje em dia esses ataques digitais eles estão cada vez mais inteligentes e os golpes também. Então a gente sempre deve estar atualizado e consciente dos riscos.
Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir evitar muitos problemas e proteger nossos dados pessoais e profissionais. Agora eu vou encerrar minha parte e eu passo a palavra para o próximo integrante que vai falar sobre o tema combate e legislação. Bom, agora que a gente já entendeu o que são os malwares e os tipos de ataques que podem acontecer, eu vou falar um pouco sobre como o Brasil combate esses ataques. Bom, apesar de a gente estar um pouco atrasado em relação a outros países, o Brasil tem avançado no combate aos crimes cibernéticos, mesmo com uma legislação ainda limitada. A Polícia Federal vem conseguindo realizar diversas operações contra esses grupos criminosos que utilizam dessas técnicas para se aproveitar dos outros. E em termos legais, muitos ataques virtuais no Brasil são enquadrados no artigo 171 do Código Penal, que trata de crime de estelionatário, ou no artigo 241 da Lei 8.069, que trata de crimes de pedofilia, principalmente quando envolvem compartilhamento de conteúdo inapropriado. Isso significa que mesmo sem uma lei específica para cada tipo de ataque, os criminosos eles podem ser punidos com base em crimes já previstos na legislação tradicional, como fraude, invasão de dispositivos e violação de sigilos de dados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as operações da Polícia Federal que mostram na prática como esses crimes foram combatidos. A primeira operação que a gente teve ali foi a da Cashnet, que aconteceu em 2001, e que os hackers conseguiram invadir as contas bancárias de diversas pessoas usando softwares como Keyloggers e Trojans, que esses programas eles capturam senha e dados bancários das vítimas enquanto elas usam o computador. E a polícia começou a investigação a partir de denúncias de clientes bancários que notaram movimentações estranhas em suas contas. A polícia ela monitorou ali o fluxo financeiro e ela identificou que os valores eram rapidamente transferidos entre várias contas até chegarem aos líderes do esquema. Com a autorização judicial, a PF ela fez a quebra de sigilo bancário, que ajuda a desfazer o grupo. E mais de 70 policiais participaram dessa operação, realizando em 2 estados simultaneamente, tendo 17 prisões e é estimado que teve um prejuízo de 46 milhões de dólares. Também a gente tem a Operação Scan, que aconteceu em 2006, que chamou a atenção que o líder era uma pessoa de 19 anos, que tinha um grupo que aplicava golpes na internet, utilizando scanners de redes para localizar vulnerabilidades em computadores corporativos e pessoais. Então a PF começou a investigar quando teve alertas internacionais sobre ataques vindo do Brasil. Aí a PF usou rastreio de conexões com logs de servidores internacionais, junto com análise de malware encontrada em sistemas infectados. Esse grupo ele utilizava um script que facilitava rastrear suas ações, pois os malwares eram comuns e já conhecidos. E essa operação aconteceu simultaneamente em 7 estados e teve 66 prisões e 9 eram de menores de idade, e teve um prejuízo ali de 4,7 milhões de dólares. Esses casos mostram que mesmo diante de desafios legais, o Brasil tem combatido com sucesso o cybercrime por meio de investigações bem estruturadas e operações de grande escala. Isso destaca a importância de uma legislação moderna, da cooperação internacional e do fortalecimento das instituições de segurança para proteger as pessoas nesse mundo digital. Bom, eu sou a Nicole e eu vou estar falando um pouco mais a fundo, né, sobre o que aconteceu durante essas operações. Bom, então o Cashnet, como o Nelson havia comentado, né, ele era uma rede de serviços financeiros dos Estados Unidos, e em 2001 os hackers conseguiram explorar a vulnerabilidade, né, desse sistema e conseguiram invadir aí a rede. E foi estimado que cerca de 46 milhões de dólares foram desviados durante esse ataque. Provavelmente isso aconteceu, né, por meio de phishing ou de exploração de falhas de segurança. E para que eles pudessem fazer isso sem levantar tantas suspeitas, é provável que eles tenham alguma colaboração interna, né? Então era alguém que estava por dentro, né, de tudo isso e estava passando as informações para as pessoas de fora. Sem contar também que eles podem ter utilizado os laranjas, né, que seriam essas pessoas que eles sacam o dinheiro em nome dos hackers, no caso. Tudo isso para poder dificultar o rastreamento. Então a gente consegue ver a complexidade do problema através disso, né, que tem muita coisa por trás que as pessoas, que os especialistas precisam ir atrás para conseguir resolver esses casos.
O Cavalo de Troia 1 e 2, eles foram programas maliciosos também, né, desenvolvidos aqui no Brasil. Acho que foi entre o final do ano de 1990 e começo dos anos 2000, se não me engano. E eles simulavam aplicativos bancários. Tudo isso para poder roubar os dados das pessoas para poder conseguir desviar o dinheiro da conta delas. E normalmente eles eram enviados por e-mails, né? Aparentemente inofensivos, porque normalmente a gente sempre está recebendo e-mail direto, né, das coisas. Então aí a pessoa entrava lá, né, e quando ele era executado, ele acabava que se instalava no sistema da vítima e ele ficava em segundo plano, né? E tanto o Cavalo de Troia 1 como o 2, eles buscavam a mesma coisa, né, que era os dados das pessoas, tanto número da conta, senha, CPF, dados bem pessoais mesmo. Só que a diferença entre esses dois é que o Cavalo de Troia 2, ele veio com uma versão um pouco mais avançada. Então ele usava o Keylogger, né, para gravar tudo que o usuário tinha digitado. Então se ele digitou a senha dele ali, já estava tudo gravado, eles tinham esses dados. Captura de tela também. Eles também tinham acesso remoto ao computador da vítima e uma capacidade de se auto-atualizar. Então eles não precisavam ficar mandando e-mail direto para a vítima para ela entrar. Eles mesmo já estando lá, já se atualizava e conseguia ali estar fazendo a coleta desses dados. Eu tentei procurar quanto que foi desviado, só que eu acabei não achando um valor exato, né? Porque na época que eles estavam fazendo essas investigações, o Brasil ele era um pouco limitado em questão de crimes cibernéticos, né? Mas alguns especialistas e algumas reportagens que eu acabei buscando acabaram estimando que pode ter ultrapassado de 10 milhões de reais, né, ao longo desse tempo que os malwares eles estiveram ativos, né? E um que eu achei bem interessante foi o Pegasus, porque ele é de vigilância, né? E ele inicialmente foi desenvolvido por uma empresa israelense chamada NSO Group, e ele era usado para o governo, para eles combater o terrorismo e os crimes organizados. Só que o que aconteceu? O pessoal acabou meio que acusando eles de ser desse Pegasus ser utilizado para estar espionando as pessoas, né? Então, aí o pessoal começou a investigar, foram feitas análise forense, né, nos celulares das pessoas que eles acreditavam estar sendo monitoradas ali, e eles acabaram identificando no celular o uso excessivo da bateria, conexão de redes, né, diferentes ali que não tinham, né, redes misteriosas, digamos assim, e algumas instalações de processos também que eram desconhecidos. Então, realmente tinha alguma coisa ali que estava sendo monitorada, né? E eles perceberam que isso estava sendo encontrado bastante no celular de jornalistas, ativistas, políticos e empresários. Então, era um pessoal, assim, mais importante, entre aspas, né? E tudo isso sem autorização judicial. Então, aí eu acabo que não sei se acabou vazando alguns dados, né, por parte do pessoal mesmo que estava implantando isso nos celulares, ou se foi através das pesquisas que eles fizeram, eles descobriram que cerca de 50 mil pessoas estavam sendo monitoradas. Então, eles tinham 50 mil alvos, né, ao redor do mundo. Não. E isso foi uma coisa chocante, né? Porque você não precisava estar ali dentro daquele país para você ser atacado também. E eles atacavam tanto Samsung, qualquer dispositivo, tanto iOS quanto. Ai, fugiu o nome agora. Ah, mas todos os celulares aí, eles Android? conseguiam entrar. Isso, Miguel, obrigado. Eles conseguiam acessar. E ele era zero clique também, porque ele era implantado através de uma mensagem. Então, às vezes, a pessoa recebia uma mensagem ali, às vezes de alguma coisa que ela mesmo gostava, sabe? Sei lá, promoção de maquiagem. Aí chegava lá e era o vírus implantando no celular ali. Então, conforme eles foram pesquisando também, eles começaram a ficar em cima, né, dessa empresa, da NSO Group, e eles
insistiam em falar que eles só utilizavam para combater os terroristas, né? Essas coisas assim. Só que eles acham que a maioria foi visada por forças policiais e agências de inteligência que acabaram comprando isso dessa empresa, porque eles descobriram que a NSO Group ela tentou vender o Pegasus para um departamento federal de investigação lá na Alemanha. E a Alemanha não comprou, e eles acabaram comentando sobre isso, né, com o pessoal que estava investigando. Então, eles deduziram que por eles estar vendendo, eles devem ter vendido para pessoas mal intencionadas, e essas pessoas estavam fazendo mau uso dessa tecnologia. Tanto que teve um profissional lá que ele disse que seria ideal ter um debate global, né, sobre privacidade, segurança e o uso ético das tecnologias, porque a partir do momento que você cria uma tecnologia dessa, tipo, ela é muito poderosa. Você estava com um agente ali dentro do seu bolso. Então, às vezes, o que você não lembrava que você fez, sei lá, dia 10 de maio, você não lembra o que que você fez, mas o seu celular sabia. E a pessoa que tinha acesso a tudo do seu celular, ela tinha esse conhecimento. Então, é uma ferramenta realmente muito poderosa para ser vendida desse jeito para pessoas mal intencionadas. Também tem o Scan, né? Mas eu me aprofundei mais sobre esses três mesmos, porque são vários outros, né? Tem o ataque de Estônia também, o WannaCry, que a professora já comentou durante a aula também. Então, eu preferi focar nesses no momento. Agora eu vou passar a minha palavra para o Felipe, para ele poder concluir o trabalho. Bom, como vimos ao longo dessa apresentação, os ataques envolvendo malware, eles representam uma ameaça real e crescente no mundo digital. A variedade de tipos, como vírus, worms, trojan, spywares, ransomwares, mostra que essas ameaças não são apenas técnicas, mas também são estratégicas. Elas são motivadas por diferentes interesses, seja financeiro, político ou puramente destrutivo. Além disso, também vimos que os ataques evoluem com o avanço da tecnologia, exigindo dos usuários e profissionais uma postura proativa em segurança da informação. Ferramentas como antivírus, firewalls e boas práticas de navegação são essenciais, mas, acima de tudo, é o conhecimento e a conscientização que ajudam a prevenir e reduzir os riscos. E, portanto, proteger nossos dados e sistemas não é apenas uma responsabilidade técnica, mas sim uma necessidade cotidiana em um mundo cada vez mais conectado como o nosso. E esse foi o nosso trabalho sobre malware, e aqui chega o fim da nossa apresentação.